Bom dia, boa tarde, boa noite, turma, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui para mais uma aula da nossa disciplina Metodologia Científica do mestrado profissional em Engenharia Aplicada à Sustentabilidade. Meu nome é João Areis e nós vamos dar continuidade aqui no nosso conteúdo. Dando sequência aos trabalhos, né, nós estamos falando a respeito da estruturação e redação de artigos científicos. E na aula de hoje nós vamos falar a respeito dos materiais e métodos, tá? Só lembrando, né, que todas as tabelas e informações contidas aqui nessa apresentação foi utilizado como referência esse livro aqui de Maurício Gomes Pereira, tá? Então todos os créditos aí e direitos autorais ficam para ele. Bom, pessoal, então, dando sequência, né, nós estamos trabalhando a estrutura do artigo, então nós já falamos sobre o título, falamos sobre resumo ou abstract, né, sobre as palavras-chave e keywords. Falamos na aula anterior a respeito da introdução e objetivos, e aí nessa nossa aula de hoje nós vamos falar a respeito do método, né, ou materiais e métodos, ok? Turma, o que se trata a metodologia ou método, né, ou materiais e métodos de um trabalho? Vamos lá. A metodologia, gente, ela vai basicamente nos passar aquela receita de bolo de como foi feita ou como será feita a sua pesquisa. Então, se nós pensarmos no âmbito do projeto de pesquisa, a metodologia vai dizer como será feita a sua pesquisa. Se nós estamos falando no artigo científico, né, a menos que seja um artigo de revisão, supõe-se que você já realizou a pesquisa, já colheu os resultados, já os analisou e agora você pretende publicar. Então lá você vai dizer, né, como foi realizada a pesquisa. Naturalmente aí a diferença vai ser só a questão do tempo verbal, né? Então no projeto tempo futuro, no artigo científico tempo passado, tá? Bom, mas em linhas gerais, né, a metodologia, o que que ela busca? Ela busca dizer, né, o como, onde, quando, né, a pesquisa foi realizada, principalmente quais foram os métodos, quais foram as técnicas, quais foram os equipamentos, qual foi a quantidade de amostras. Então, detalhar bem, né, as especificidades da execução do seu projeto, ok? Bom, pessoal, então a primeira coisa que vocês têm que ter em mente, né? O projeto não, a metodologia, ela tem que ser um processo lógico, tá? Organizado e sistemático. Por isso que a gente sempre cita como exemplo a receita de bolo, porque é o passo a passo, etapa por etapa. Desde a descrição dos materiais, que seriam os ingredientes, né, para você fazer o bolo, quanto a descrição do como foi realizado, que seria, né, novamente falando da receita de bolo, o modo de fazer, o modo de preparar, tá? Então, você precisa trazer isso de uma forma muito bem clara, e também informando, né, os equipamentos, as técnicas, né? Se é uma técnica inovadora, ok, você pode citar a sua própria técnica lá, mas se for uma técnica consagrada de outro autor, convém você citá-la, né? Pelo menos citar a fonte, uma referência, para poder destacar. Então, né, nessa caminhada lógica aí, né, sistemática, você vai é, traçar esse caminho, né, até uma determinada finalidade ou objetivo. Então, geralmente, a sua metodologia para responder lá ao seu projeto, aos objetivos gerais e específicos do projeto, para responder também, né, aos problemas que você levantou e as respostas a esses problemas, né, então você precisa é, casar, né, essa metodologia a estes pontos, tá? Então aqui nós vamos descrever materiais, vamos descrever os procedimentos ou técnicas, conforme eu já falei. Vai apresentar um delineamento. O que é delinear mesmo? Delinear é você ter um todo,
né? Você tem ali um brainstorm de ideias. O que é delinear? É você, dentro daquele brainstorm, você começar a traçar quais são os limites da sua pesquisa. Então, a minha pesquisa ela vai até este ponto. Desse ponto em diante, isso aqui será um novo artigo ou uma nova pesquisa, tá? Por exemplo, a forma de seleção de indivíduos e amostras, né? Novamente, esse livro aqui é um livro da área da saúde, então ele sempre é voltado para pesquisa com indivíduos, mas no nosso caso a gente vai trabalhar geralmente com amostras, né? A forma de coletar os dados, a forma de analisar os dados, isso aqui já é muito importante. Olha, professor, eu não sabia que a gente tinha que preocupar com coleta de dados e análise de dados aqui na metodologia. Você precisa se preocupar sim, porque a metodologia ela traz o planejamento prévio do seu trabalho, tá? Se a sua metodologia não for bem planejada, você vai ter ali um monte de dados, mas você não vai fazer a menor ideia de como você vai analisar os dados. Então, aqui na metodologia você deve sim já prever isso. Você já tem que prever, por exemplo, qual vai ser o método estatístico utilizado. E aí, a partir do momento que você começa a falar em métodos estatísticos, esses métodos vão impactar diretamente na quantidade de amostras, na quantidade de repetições, né, isso aí vai influir muito lá nos seus resultados. Se você tiver uma quantidade de amostras e repetições muito baixas, você não vai conseguir executar determinados métodos estatísticos. Bom, com o passar dos anos, né, a gente tem percebido metodologias, né, cada vez mais complexos, né? Por que isso? Concorrência, né, gente? Antigamente, uma simples receita de bolo, né? Na verdade, ali você pegar alguns ingredientes, misturar, né? Alguns elementos químicos ali, você já tinha ali um paper, você já tinha um artigo ali. Hoje em dia não, né? A ciência ela está se amadurecendo e essa sistemática de publicações em periódicos está se tornando cada vez mais difundida, né? Então hoje em dia você já não consegue publicar qualquer coisa. Então cada vez mais você precisa procurar inovar, você precisa procurar trazer algo novo, um produto novo, uma nova forma de amostragem e por aí vai. E com isso as metodologias vão se tornando cada dia mais complexas, tá? Não quer dizer que toda pesquisa que você vai fazer, você vai trabalhar sempre na fronteira do conhecimento, que é aquela pesquisa inovadora. Não. Você pode desenvolver pesquisas também na área da ciência básica. Só que vai ter que ser uma ciência básica que vai trazer algo novo, né, ao estado da arte atual. A gente pode considerar, né, como materiais de pesquisa, muitas vezes a gente acha que o material é só o material mesmo, né? Ah, é a amostra de terra, é o traço de cimento, é a areia, é a brita, né? São os elementos químicos. Mas não é bem assim, né? Materiais de pesquisas podem ser, né, os produtos, né, que você utiliza, os reagentes, os próprios indivíduos envolvidos, se vai ser uma pesquisa de cunho social, se envolve pessoas, as amostras investigadas, né? Então tudo que está envolvido ao desenvolvimento da pesquisa você vai se enquadrar ali como materiais, ok? Bom, pessoal, mas e aí nesse sentido, né? Qual que vai ser a qualidade do meu estudo, né? Todo estudo, gente, toda pesquisa, todo projeto, você precisa se preocupar muito com a qualidade dela, tá? E principalmente com a validade da sua investigação. Então é aquela questão de você ser advogado do diabo. Você mesmo precisa fazer uma autocrítica do seu trabalho. Você não precisa esperar que outra pessoa de fora venha fazer a crítica do seu trabalho. E aí a gente precisa tomar muito cuidado, né? Isso aqui envolve questões éticas, né? Geralmente a pessoa quando ela está no mestrado, quando ela está no doutorado, a única coisa que vem na cabeça dela é terminar logo o trabalho.
terminar logo a pesquisa, terminar logo o projeto. Nossa, Deus me livre, quero ficar livre disso logo, então eu vou fazer essa pesquisa assim, se não der assim, vai ser assim mesmo, né? Ah, as amostras não estão legais, não tem problema, vai assim mesmo. Gente, isso não é autocrítica, tá? Então, o que que é a autocrítica aqui em questão? É você colocar os pés no chão, olhar e falar, poxa, tá bom esses resultados. Essa metodologia que eu estou adotando tá bom, tá legal. É uma metodologia nova, tá plausível, tá coerente. É uma metodologia que eu estou replicando. Eu tenho os equipamentos suficientes, eu vou conseguir replicar isso, né? Então esse estudo está bom. Gente, se você ao fazer essas perguntas para vocês mesmos, se você demorar mais que 5 segundos para responder, quer dizer que não está bom, que não está legal, que você está pensando muito, que você não tem segurança do trabalho. Se você mesmo não tem segurança do trabalho que você fez, piorou o seu orientador e as pessoas dos periódicos, a banca avaliadora, né, as comissões avaliadoras de periódicos, tá? Então, façam essa autocrítica, tá? Os objetivos e hipóteses propostos foram alcançados? Essa metodologia vai atender? Então, nessas respostas aqui, né, você sempre provavelmente será questionado dessa forma, pelos avaliadores, pelos membros de banca. Então, se passou no seu crivo, depois se passou no crivo do seu orientador, aí sim o seu trabalho está com um patamar legal, um padrão legal, e provavelmente terá condições mínimas, né, de ser defendido, ok? Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Eu aguardo vocês no próximo bloco. Até lá!